O porquê do dilúvio. Teologia em 10 minutos. Hoje vamos estudar um dos eventos mais marcantes das Escrituras, o dilúvio. E a grande pergunta é: por que Deus enviou o dilúvio? Nesta aula veremos a explicação bíblica segundo a teologia cristã conservadora, que fazemos parte, e também confrontaremos interpretações alternativas que tentam disfarçar ou distorcer o propósito divino desse tão importante acontecimento. Primeiro tópico, a corrupção total da humanidade. A Bíblia é clara. O dilúvio não foi acidental, alegórico ou apenas um mito. Nada disso. Foi um juízo divino real. O motivo principal aparece em Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre toda a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só maldade, continuamente. Em Gênesis capítulo 6, 11 e 12, diz que a terra estava corrompida diante de Deus, e toda a carne havia corrompido o seu caminho. Esse texto descreve uma corrupção moral, universal, uma sociedade completamente, meu irmão e minha irmã, entregue ao pecado, à violência e à rebelião contra Deus. Quase igual ao tempo que estamos vivendo, hein? Não se trata apenas de erros humanos, mas de um estado de depravação generalizada, onde a maldade se tornou a norma para receber elogios e aplausos. Segundo tópico, a paciência e a justiça de Deus. Deus não age impulsivamente. A Bíblia mostra que ele prolongou a sua paciência por muito tempo. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 20, diz que Deus esperava, presta atenção nessa palavra, esperava, nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. A justiça de Deus não é vingativa, mas restauradora e moral. O juízo do dilúvio é apresentado como resultado natural de uma humanidade que rejeitou totalmente a ordem divina. Assim ensinamos que o dilúvio foi um ato necessário para preservar o plano de Deus na história, inclusive a futura vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias. Terceiro tópico, a graça preservada em Noé. Mesmo em meio a tanta corrupção, a Bíblia apresenta um contraste. Em Gênesis capítulo 6, versículo 8, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Em Gênesis 6, 9, Noé era um homem justo e íntegro em suas gerações. Noé andava com Deus. O tema central aqui é que Deus sempre preserva um remanescente fiel. Note você, o dilúvio não é apenas destruição, mas também um recomeço, mostrando que Deus nunca, absolutamente nunca, abandona o seu propósito redentor. Quarto tópico, o dilúvio como juízo universal. O dilúvio foi global e não local. Baseado em Gênesis 7, 19 e 20, as águas cobriram todos os altos montes que havia debaixo dos céus. Gênesis 7, 22, tudo que tinha fôlego de vida morreu. O texto não deixa margem para uma enchente regional. A linguagem é universal e categórica. Isso confronta visões liberais ou simbólicas que dizem que o dilúvio é apenas um mesopotâmico reescrito.
Quantas heresias! Uma parábola espiritual, dizem eles, ou um evento local exagerado. A interpretação conservadora diz que se a Escritura descreve como universal, nós aceitamos como universal e ponto final. Essa leitura ela é confirmada pelo próprio Jesus. Em Mateus 24, 37, 39, Jesus Cristo tratou desse assunto, o dilúvio, como um evento histórico e real, que serve de referência profética para o juízo final, que ainda há de acontecer. Quinto tópico, confrontando doutrinas contrárias. Primeiro ponto, o dilúvio como mito. Alguns afirmam que o dilúvio é apenas um mito comum entre povos antigos. Porém, a narrativa bíblica é a única em seus detalhes teológicos. Deus é moral, pessoal e justo. O juízo é universal, mas cheio de graça. Há um propósito redentor. Outros relatos antigos carecem desse caráter moral e revelacional. Segundo, o dilúvio como evento local. Teólogos liberais e estudiosos modernos propõem que Gênesis descreve só uma enchente regional. Mas Gênesis fala de uma destruição de toda a humanidade. Nós temos uma necessidade de uma arca colossal. Se fosse somente regional, não teria essa precisão. As águas cobriram todos os montes, diz o texto. Sejamos francos, se fosse apenas local, Deus poderia mandar Noé se mudar com sua família. Não precisava da arca, e uma arca gigantesca. O dilúvio como alegoria é o terceiro ponto. Alguns tratam como símbolo de lavagem moral de toda a humanidade. Mas as genealogias, datas e medidas, referências de Jesus e de Pedro mostram a Bíblia tratando como uma história literal. A teologia conservadora entende, então, que espiritualizar o texto destrói o fundamento doutrinário do juízo divino e da responsabilidade humana. Sétimo tópico, o dilúvio e a doutrina cristã. O dilúvio carrega lições permanentes. Note, o dilúvio mostra a santidade de Deus, que ele não tolera pecado eternamente. Mostra a necessidade de arrependimento. Assim como no tempo de Noé, o mundo hoje também despreza a mensagem divina, que aponta para o juízo final. Assim como Jesus afirmou, o dilúvio é um modelo profético do fim dos tempos. Note, meu irmão e minha irmã, a continuidade entre o juízo passado e o juízo futuro é o que acontece quando interpretamos corretamente esses textos. Conclusão. O dilúvio aconteceu porque a humanidade chegou a um nível de corrupção moral intolerável pela santidade de Deus. Foi sim um juízo real, histórico e universal, mas também um ato de misericórdia de Deus, preservando um povo fiel para que o plano de redenção chegasse até nós e a mensagem permanecesse viva, assim como nos dias de Noé. Somos nós chamados a viver em santidade, arrependimento e fidelidade a Deus. Teologia em 10 minutos.